lugar ideal para quem quiser se esconder e ser mais um na multidão. Ali é onde os homens se abraçam, mas na hora de pagar o preço lavam as mãos. Ali é onde todos se encontram, mas acabam se perdendo por acharem que são invencíveis. Ali não há lugar pra tristeza, pra angústia ou pra dor, nem pra gemidos inexprimíveis. Só que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Ali ninguém conhece a essência, tão somente a aparência de viver em comunhão. Ali é onde os loucos se entendem, onde os sábios se prendem ao valor da tradição. Um falso paraíso presente, um fanatismo distante, um cristianismo sem direção. Ali é onde todos proíbem, onde todos permitem, onde são assim, nem sim nem não. Só que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Que vença mesmo que haja desavença todo aquele que repensa a crença na onipresença de Deus. Sejamos coerentes, transparentes, reluzentes, conscientes, todos crentes que somos os filhos teus. Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia e na congregação. Que haja em nós o mesmo sentimento, que Deus habite em nosso coração. Só que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Um coração de pedra. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo juntos, clamamos pela tua presença entre nós, que o Senhor venha falar conosco, nos orientar nessa reunião, nos levar para mais perto do Senhor, para mais perto da compreensão da sua pessoa, que esse seja um tempo precioso para cada um de nós e que seja esse um ano cheio da tua presença, da tua direção em todos os aspectos das nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Essa música Coração de Pedra, do João Alexandre, é uma canção bem conhecida dele, né? Antiga, tem várias versões diferentes, enfim, perfeito. Bom, o assunto que nós vamos falar hoje é o país mais crente do mundo. O Brasil tem se revelado um país muito religioso nos últimos anos, né? Recentemente, o Brasil tem se manifestado religiosamente em vários aspectos, né? No site da Visão Mundial, não sei se vocês conhecem, é uma missão batista, né? Tem uma pesquisa do Instituto Ipsos em 26 países, e essa pesquisa aponta o Brasil como o país mais crente do mundo. Aqui, 90% da população afirma crer em Deus, o que coloca a gente acima dos outros 25 países que foram pesquisados. De longe, quem chega junto com a gente no primeiro lugar é a África do Sul,
onde também 90% da população crê em Deus. Segundo essa pesquisa do Instituto Ipsos, 70% dos brasileiros, 70% creem no Deus da Bíblia. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Isaac, Abraão, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, né, tem que ser na ordem, e outros 19%, um pouquinho mais, beirando 20%, creem em uma força superior que eles não sabem definir, né? De acordo com o censo de 2000, os evangélicos eram 15% da população brasileira, em 2000. 2020, já havíamos passado de 31%. E a projeção é que a gente atinja 50% da população do país antes de 2030. 2030 é, né, daqui 5 anos, está aí. Né? 50% dos brasileiros professando a fé evangélica. Com esse crescimento dos evangélicos, era de se esperar uma sociedade mais justa, mais solidária, mais empática com brasileiros e estrangeiros que passam fome, frio, sob mira de guerra, sob efeito de droga, debaixo do fuzil do tráfico, debaixo do fuzil da polícia. Um combate efetivo aos maus tratos com os encarcerados, com os doentes, com os órfãos, com os marginalizados em geral, mas a prática está muito distante disso. Como pode uma população que, ao mesmo tempo, é cada vez mais evangélica, estar arrumando numa direção cada vez mais distante do evangelho? Cada vez mais se define como evangélica, mas a prática está cada vez mais longe do evangelho. O Brasil é o país mais crente do mundo. E daí? A gente vai ler um texto, que vai ser o nosso texto base de hoje, Lucas, capítulo 10, versos de 25 a 37. Eu estou lendo aqui na nova versão transformadora, né? Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento, ou mente, né? Depende da tradução. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Só um parêntese aqui, eu gosto sempre de reforçar isso. A gente costuma ouvir: ame a Deus sobre todas as coisas, né? Sabia que esse versículo não existe na Bíblia. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso nunca foi dito. Não está na Bíblia, Jesus nunca disse isso. O que ele disse é: ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e entendimento. Coração, alma, força e entendimento, que a gente, para lembrar, fala café. Coração, alma, força e entendimento. Nós não devemos amar a Deus acima de todas as coisas, sabe? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus não quer ser amado acima. Ele quer ser amado com todo o coração, ou seja, com toda a nossa emoção, né? Ele quer ser amado com toda a nossa alma, ou seja, com toda a nossa vitalidade, né? Com toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. Lembra? Quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, com todo o coração, as emoções, com toda a alma, ou seja, a vitalidade, com toda a força, todo esforço que fazemos deveria ser para manifestar o nosso amor a Deus. E com todo o entendimento, ou com toda a mente, está falando da nossa racionalidade. Amar a Deus com a nossa racionalidade. Então, meditando a respeito de Deus, buscando entender a palavra de Deus, é assim que nós demonstramos o nosso amor a Deus, com coração, força, alma e entendimento. Deus não quer ser amado acima de nada. Deus não quer competir pelo nosso amor com nada nem com ninguém. Ele deseja ser amado com todo o coração, força, alma e entendimento. Muito bem, aí a gente entende como que Deus espera ser amado. E ao próximo como a si mesmo. Qual é a medida para amar o próximo? A mesma medida que eu me amo. A mesma medida que eu me
sou tolerante com as minhas falhas de caráter, com os meus pecados, com os meus deslizes, né? Com, às vezes, sou tolerante entendendo que em determinadas circunstâncias eu vou falhar. Da mesma forma, eu devo ser tolerante e amar ao meu irmão, manifestar a preocupação com o bem-estar do meu irmão. Da mesma forma que eu faço comigo mesmo. Interessante é que essa era uma fala de Jesus. Então, quando ele pergunta ao doutor da lei, o que diz a lei de Moisés, o que você entende, o jovem sabe exatamente o que dizer porque ele decorou o que Jesus estava ensinando. O que Jesus ensinou lá, Mateus 5, 6, 7, né, Sermão da Montanha, foi exatamente isso. E esse rapaz provavelmente estava lá. Se não estava, ele ouviu de alguém. Porque, lembra, isso não tinha sido escrito ainda. Não existia evangelho escrito, as palavras de Jesus não estavam sendo anotadas por ninguém. Mas esse jovem sabia do que Jesus havia pregado lá no Sermão da Montanha e ele repetiu as mesmas palavras. Ame a Deus com coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus respondeu, está correto. Faça isso e viverá. Verso 29. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Isso é uma pergunta profunda, né? Quem é o meu próximo? Tá, eu tenho que amar o meu próximo da mesma forma que eu me amo. Quem é esse próximo? É qualquer um? É alguém especial? E veja que os judeus eram extremamente xenófobos, né? Você sabe o que é xenofobia? É quando você tem dificuldade de tolerar, de aceitar aquele que não é da sua própria nacionalidade. Aqui em Indaiatuba, por exemplo, existe muito boliviano que veio para cá para costurar, né? Então, teve uma vez que a gente estava fazendo uma atividade com crianças num bairro que tinha muitos desses bolivianos e a gente via nitidamente o preconceito que os moradores de lá tinham com os bolivianos, como eles tratavam como um cidadão de segunda classe. E era um bairro bem popular, um bairro simples, né? Uma SECAP. Para quem não conhece, é um bairro de casas que foram doadas, né? E mesmo assim eles tinham dificuldade de aceitar aquele povo por ser estrangeiro, por ser boliviano. E está em regime de escravidão, né? Praticamente no Brasil, costurando para sobreviver. Os judeus também tinham essa dificuldade com alguns povos, né? Não só com um, mas com alguns povos. Muito bem. Jesus começa a explicar para aquele jovem doutor da lei quem seria esse próximo. E para isso ele conta uma história. Jesus respondia muito com histórias, né? Muitas vezes ele respondia com outras perguntas, outras vezes ele respondia com histórias. Então Jesus começa no verso 30 a contar uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles tiraram as roupas, espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caindo, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. O homem está indo de Jerusalém para Jericó, na mentalidade judaica, tinha um sentido de estar indo na direção do pecado. Porque Jerusalém era a capital onde ficava o templo, Jericó era a cidade que tinha sido destruída por Josué, né, e todo o povo hebreu, lá no Antigo Testamento, e que Deus havia mandado que nunca mais fosse reedificada, e de fato ela foi reedificada, né? Então, ir de Jerusalém para Jericó é como ir da cidade santa para a cidade do pecado. Era esse trajeto que esse homem estava fazendo, né? E ele foi assaltado e deixado lá nu e como morto, certo? Passaram o sacerdote, o levita e o samaritano. Então o samaritano, ao ver o homem, o viu, né? Teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem sobre o seu jumento e o levou a uma hospedaria, um hotel, né? Onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata,
A moeda de prata ela tem um sentido interessante, né? A moeda de prata era o que você usava para comprar escravos, para comprar pessoas. Por 20 moedas de prata, Judas entregou Jesus, você se lembra? Então a moeda de prata ela tem esse simbolismo, né? Ele entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, e se você gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Jesus faz então uma colocação, né? Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Ele não teve coragem de dizer o samaritano, né? Eu sempre destaco isso. Ele responde: o que teve misericórdia. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Bom, é uma parábola bem conhecida, né? Duvido que alguém aqui nunca tenha ouvido, que nunca tenha lido esse texto ou ouvido em algum lugar. Essa parábola foi contada por Jesus como resposta ao doutor da lei, certo? Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta que deu origem a essa história. E aí Jesus apresenta uma história com 3 personagens que cruzam o caminho desse homem que foi assaltado e deixado nu para morrer. Um sacerdote, um levita e um samaritano. E aí no final do texto, ele compara os 3 e pergunta: quem foi o próximo do homem que foi deixado como morto na beira do caminho? Vá e faça igual a esse. Quem foi o próximo dele? A escolha dos 3 personagens não é aleatória, né? O samaritano, como a gente já disse muitas vezes aqui, não era visto como uma boa pessoa. A religião judaica tinha sido deturpada pelo Reino do Norte, que era a tal da Samaria, né? O Reino do Norte se tornou Samaria. Eles haviam praticado o sincretismo, misturado fé com de outros povos, outros deuses, outras práticas de culto, né? Os samaritanos eram esse povo meio marginal, era um povo ilegítimo, era um povo mestiço, misturado. Eram as outras 9 tribos de Israel, né, além dos próprios levitas, né, mas você tinha as outras 9 tribos de Israel. Os levitas são meio um caso à parte, porque eles não tinham uma área deles, né, eles estavam espalhados, então havia levitas tanto no norte quanto no sul, mas as demais 9 tribos estavam no norte e as 2 tribos, Benjamim e Judá, estavam no sul, em Jerusalém, onde hoje está instalado o reino que se chama, o estado que se chama de Israel, que na verdade deveria se chamar Judá. Em Jerusalém era a capital do estado do reino de Judá, que era o reino do sul. O reino do norte, que era chamado de Israel, era o que virou Samaria, certo? Então, os samaritanos sofriam esse preconceito, eles eram um povo misturado, mestiço, eram um povo marginal, comparado com aqueles que eram de Judá, por isso são chamados de judeus, né? Os judeus eram da tribo de Judá e Benjamim, e com a capital Jerusalém. Agora, um segredo que pouca gente sabe, e mesmo quem sabe, finge que não sabe. Nazaré, onde Jesus nasceu, era ainda mais ao norte do que a Samaria. Então você tinha Samaria e mais para o norte ainda você tinha Nazaré. Veja, Jesus cresceu pelo menos, na periferia da periferia. Você tinha Judá, o reino de Judá, daí você tinha o reino da Samaria, e mais ao norte que o reino da Samaria ainda, na borda dos quintos do mundo, é que você tinha a Nazaré, que é onde Jesus cresceu e foi criado. É por isso que até hoje você vai ouvir gente muito estudada, muito inteligente dizer que não tem como a igreja apoiar Israel contra a Palestina, porque nós consideramos o homem-deus, Jesus, um palestino. Jesus era muito mais um palestino do que um judeu, em termos de local de desenvolvimento cultural, onde ele aprendeu a viver, onde ele foi educado e tudo mais. Apesar disso, ele tinha uma descendência de Judá, porque ele é filho de Davi, né? Tataraneto de Davi. Ainda assim, né, ele viveu e foi criado no meio de um povo marginal, não do povo separado, escolhido, perfeito, como eles acreditavam ser os judeus. É por isso também que Felipe
quando ele vai apresentar Jesus a Natanael, o Natanael se espanta. Natanael pergunta assim, por acaso pode vir algo bom de Nazaré? Porque era a periferia da periferia. Era o povo mais distante da religião que se pode imaginar. Aí isso está lá relatado em João 1, 46. Na parábola de Jesus, o samaritano é a representação do mal religioso. O samaritano era um judeu era um péssimo judeu. Era um dos piores. Era aquele que todo mundo considerava um pecador, alguém muito distante do projeto de Deus. Já no Reino do Sul, acreditava-se que as tribos de Judá e Benjamim haviam preservado a religião mais pura, de acordo com a lei de Moisés. Era ali que se cumpriam todas as festas, as cerimônias, era ali que se sacrificava no templo, segundo a lei, é ali que se cumpriam os rituais de purificação, era ali que se guardava o sábado devidamente. E é desse lugar que vêm os outros dois personagens, o sacerdote e o levita, né? Aliás, eles sim eram bons religiosos. Então você tem o samaritano, que era um mau religioso, e você tem o sacerdote e o levita, que eram bons religiosos. E é exatamente por serem bons religiosos que eles não se aproximaram daquele homem na beira do caminho. De acordo com a lei de Moisés, se eles se aproximassem desse homem e de repente ele estava morto, certo? Eles descobrissem que ele estava morto, ou se ele morresse nos braços deles, eles ficariam impuros. E eles não poderiam servir no templo até que se cumprisse a purificação. Está lá em Levítico 19:11. Quem tocar em um cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. A piedade deles, a santidade deles, a pureza deles estavam em jogo, do sacerdote e do levita. Resumindo, o rigor com que eles encaravam a palavra de Deus, a seriedade com que eles encaravam a religião, afastou eles de um homem que estava quase morto e que precisava de ajuda. Alguém, inclusive, poderia dizer, talvez se eles fossem menos religiosos, talvez eles seriam pessoas melhores. Ao que eu sou obrigado a concordar, bons religiosos geralmente costumam ser pessoas ruins. É só lembrar de quem foi que tramou a morte de Jesus e o entregou a Pilatos para ser crucificado. 2 carinhas, Anás e Caifás. Num período em que eles, inclusive, estavam transgredindo completamente a lei de Moisés, porque haviam 2 sumos sacerdotes em exercício. E um era cunhado do outro. Nepotismo, né? Um era cunhado, não. Um era sogro e o outro era genro. É isso. Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. O ápice, o auge, os papas da época são os 2 caras que tramaram a morte de Jesus e manipularam tudo para acontecer e ficar na conta do Império Romano com aquela crucificação. Quando Jesus recomenda ao mestre da lei, vá e faça o mesmo, Jesus está ensinando para ele uma coisa muito profunda. Ele está dizendo, cuidado com a religião. Ela pode te afastar da compaixão humana. Você pode ficar tão apegado à Escritura, tão determinado em agradar a Deus com o seu comportamento, que você vai ignorar o seu próximo que está morrendo. Ele está dizendo, em outras palavras, que é preferível ser um mau religioso, como o samaritano, do que ser um santo insensível às dores humanas, como o sacerdote e o levita. Jesus está dizendo que os seres humanos são mais importantes do que a observância dos rituais, da lei. João vai escrever, e eu estou muito apaixonado pela teologia joanina, vocês sabem, em 1 João 4,8, amados, continuemos, 4, 7 e 8, né? Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Analisa por um minuto. Esse é um texto, 2 versículos, que são cantados pelas crianças. Elas aprendem na escola bíblica dominical. Se você cresceu na igreja, provavelmente você cansou de ouvir essas palavras. Mas o que elas significam de verdade? Toda pessoa que ama é nascida de Deus, ou seja, toda pessoa que ama é filho de Deus. E toda pessoa que não ama nem conhece a Deus, porque Deus é amor. Não dá para dizer que é filho de Deus se você não ama. E o amor é o tipo da coisa abstrata, né? Nós só sabemos quem ama quando essa pessoa tem atos de amor, né? Provas de amor. Ela precisa fazer coisas amáveis para mostrar que ela ama, né? Então você faz coisas, você tem uma postura que demonstra que você ama. O amor, objetivamente, ele é vazio se ele não se traduzir em uma atitude de amor. É o que Tiago, irmão de Jesus, vai chamar de obras, né? Ele diz que a fé sem obra é morta. Essa obra que ele está dizendo não é simplesmente obra de caridade, não é simplesmente obra para merecer o céu, mas atitudes que refletem um coração que ama. Então a pessoa que ama é filha de Deus. A pessoa que não ama, nem conhecer a Deus, ela conhece. O que nos identifica como filhos de Deus não é a denominação que a gente pertence. Não é se a gente lembra de cabeça os 12 apóstolos ou os 66 livros da Bíblia. Não é se a gente fala em línguas. Não é se a gente é dizimista. Não é se a gente frequenta todos os cultos. Não é se a gente serve em algum ministério. Não é se a gente foi batizado quando era pequeno ou se a gente foi batizado depois de grande, a partir da profissão de fé. Não é nem mesmo se a gente responde uma pergunta lá num questionário, uma pesquisa, afirmando que a gente é crente. Nada disso diz se nós somos filhos de Deus. O que diz que nós somos filhos de Deus é se nós amamos. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama é filho de Deus. Quem não ama nem conhece a Deus, porque Deus é amor. Partindo para a nossa conclusão, nós vivemos no país mais crente do mundo. E qual tem sido o efeito disso? O evangelho que a gente segue é o mesmo ensinado e vivido pelo Senhor Jesus? É a boa notícia da vitória do amor sobre o pecado? O evangelho que a gente vive é a boa nova? Ou ele é uma religião rigorosa que observamos com tanta devoção ao ponto de não ver o nosso irmão morrendo na beira do caminho? Estamos mais empenhados em conservar uma tradição ou em conservar a vida? Em julgar ou em amar? Que Deus nos inspire como um país a sermos menos evangélicos e mais parecidos com Jesus Cristo. Eu, como de costume, vou fazer uma pergunta, certo? E na sequência da pergunta você vai ter um tempinho para pensar, porque a gente vai já partilhar a ceia e depois da ceia, aí nós vamos discutir essa pergunta, tá bom? A pergunta é a seguinte: como você vê a expansão dos evangélicos no Brasil? Na sua opinião, isso é algo positivo ou negativo? E aí eu vou colar no chat ali e a gente vai poder participar, tá bom? Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal
E clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.